Olá pessoal, eu sou a Laís Organizando Seu Dinheiro e hoje eu vim contar para vocês os erros que eu cometi no mundo dos investimentos. Vamos lá? Mas antes eu já peço para vocês que se vocês gostam desse tipo de conteúdo sobre organização financeira pessoal, se inscreva aqui no canal, tá? Bom, vou contar para vocês alguns erros que eu cometi quando eu comecei a fazer os meus investimentos, quando eu comecei a entrar aí nesse mundo dos investimentos, para vocês ficarem alerta e não cometerem os mesmos erros que eu, tá bom? Um dos erros que eu cometi foi não saber avaliar bem um CDB, tá? Como é avaliar bem um CDB? É você olhar o histórico do banco, né? Como está a saúde financeira dele. Você consegue analisar a saúde do banco que você vai emprestar o seu dinheiro lá no site chamado Banco Data, tá bom? Lá você consegue observar toda a situação financeira do banco, tá? Uma outra dica que eu dou também é quando você vai investir lá pela corretora de valores, é só observar também, né, um dos fatores que fica mais fácil, a questão do rating, tá? Lá você observa se o rating está em AAA, quer dizer que é um bom pagador, ele cumpre com as suas obrigações de devolver o seu dinheiro, tá? Se tiver lá BBB, quer dizer que assim, é mais ou menos, ele cumpre, mas pode ser que a saúde financeira do banco naquele momento não esteja muito boa, por isso que coloca lá a classificação, tá bom? Então fiquem atentos a isso, tá? Outro erro que eu cometi, falando sobre CDBs, foi colocar o dinheiro em um único banco. Por exemplo, eu entrava lá na corretora, observava lá que o banco A tinha boas opções para você poder investir, né? Ele tinha uma boa rentabilidade. E aí eu colocava no mês de janeiro, vamos supor, no mês de janeiro eu colocava meu dinheiro no banco A. Aí no mês de fevereiro eu também colocava no banco A. Aí depois no mês de março eu também colocava no banco A. Não. É mais fácil você diversificar, porque se o banco vier a falir, você pode perder o seu dinheiro, tá? Então não cometa esse erro, tá bom? Sempre diversifique a sua carteira, mesmo sendo em renda fixa, tá bom? E eu fiz um vídeo aqui falando sobre a quebra, né, de um banco que acabou falindo, eu precisei acionar o FGC e tudo mais. Então, assim, quando você coloca o seu dinheiro todos em um único banco lá de CDBs, do mesmo nome, dos mesmos emissores, se ele vier a falir, a dor de cabeça vai ser um pouquinho maior, porque você vai ter que pedir, né, todo o seu montante e lembrando que o FGC só garante até 250 mil, tá? Já fiz um vídeo explicando aqui como funciona, tá? Só você ir lá assistir. Então, sempre diversifique também na questão de CDBs, tá? Outro erro que eu cometi lá no começo foi a questão dos investimentos em ações, tá? As pessoas falam assim, sempre tem que diversificar, tá certo, né? Sempre tem que diversificar os seus investimentos e tudo mais. Porém, no mundo das ações, se você tem pouco dinheiro, como eu comecei com pouco dinheiro, não é legal você pulverizar tudo de uma vez. O que seria isso? Por exemplo, eu analisei 10 empresas, 10 ações, então eu vou ter 10 ações diferentes. Se você tem pouco dinheiro, você não vê muito resultado. Então, não é recomendado, pelo menos nesse começo, tá? Que você está iniciando nos mundos dos investimentos, colocar, por exemplo, em 10 ações diferentes, em 15 ações diferentes, tá? Quando você for começar no mundo dos investimentos, que eu sei que você vai estudar, começa pelo menos a investir com 3 ações diferentes, tá? E preferencialmente de setores diferentes também, tá? E aí, depois que você vai estudando mais, aí sim você vai colocando em outras ações, em outras empresas, tá? Mas nesse começo, vai com calma, coloca apenas em 3, que vai ser sucesso. Outro erro também que eu cometi no mundo das ações, né, da renda variável, foi me apegar a uma empresa, não ter avaliado como ela estava financeiramente, tá? E perder dinheiro com isso. Então, vamos lá. As pessoas também, quando eu comecei a estudar, falavam muito que você, além de diversificar, né, falavam para você colocar em uma empresa que você se identificava, certo? Então, qual é a empresa que eu mais me identificava? Com leituras. Então, eu fui lá, vi que a empresa estava relacionada à leitura e estava na Bolsa de Valores e coloquei o dinheiro. Porém, eu não avaliei a situação financeira, tá? Então, assim, antes de você colocar em algo que você goste,
olhe a situação financeira da empresa para ver se você realmente vai conseguir ganhar dinheiro com isso, tá? Porque no mundo das ações, o que acontece? Você tem duas formas de ganhar, né, dinheiro. Ou pelos dividendos, ou pela valorização da empresa, tá? No meu caso, quando eu comecei, eu não sabia avaliar isso, e aí eu acabei errando e acabei perdendo sim dinheiro, tá? Porque eu fui colocar numa empresa que eu me identificava, porém eu não avaliei, e essa empresa não me dava nem dividendos e nem lucro, nem gerava capital. Então ela acabou fazendo aquelas conversões de junção de ações e com o tempo eu vi que não era para mim aquela empresa e acabei efetuando a perda, tá? Então, cuidado com isso. Então, analise bem a empresa que você quer colocar e emprestar lá o seu dinheiro no mundo das ações, tá? Outro erro que eu acabei cometendo no mundo dos investimentos foi investir o meu dinheiro em debêntures. Como funcionam as debêntures? Você empresta o seu dinheiro para a empresa e ela vai fazer lá o seu projeto, tá? Só que essas debêntures, o que acontece? Elas têm um prazo longo, né? Ela também tem lá a sua rentabilidade quando você vai colocar o seu dinheiro. Só que por esse prazo ser longo, ela é um investimento da renda fixa, porém com pegadinha de renda variável. Se esse projeto não der certo, ou se porventura a empresa vier a falir, você não tem o seu retorno, o seu dinheiro de volta, tá? Igual os CDBs que tem a cobertura do FGC. Debêntures não tem essa cobertura. Então, assim, eu errei nesse sentido porque eu não avaliei também a empresa, coloquei o dinheiro em debêntures e acabei não recebendo retorno nenhum, tá? Então, assim, antes de fazer qualquer investimento, observe, analise muito bem a empresa para onde você está dando o seu dinheiro, tá? Onde você está emprestando o seu dinheiro, tá bom? Então, resumam aqui quais são os erros que você não pode cometer quando você é um investidor iniciante, tá? Você não pode colocar todo o seu dinheiro em um único lugar, como nos CDBs, tá? Você sempre tem que lá estar diversificando, seja CDB, seja qualquer investimento de renda fixa, de renda variável, sim, tem que diversificar. Na renda fixa, no caso dos CDBs, você não pode colocar, por exemplo, todo o seu dinheiro em um único investimento, tá? Que é em um único banco. Por exemplo, você só colocou no banco A. Não pode. Tem que colocar no banco A, B, C, D e diversificar. Até pela segurança de não ter que ficar acionando o FGC, tá? Outro ponto na questão da renda variável. No começo, se você tem pouco dinheiro, escolha apenas 3 empresas para investir, tá? Eu digo de ações ou até mesmo fundos imobiliários, tá? Escolha apenas 3, porque aí você vai começar a fazer o seu montante, a sua bola de neve, para conseguir resgatar aí esses dividendos altos, tá? No começo, quando a gente coloca em muitas empresas separadas, elas acabam tendo um retorno baixo, tá? Então, se você começa a acumular aí empresas que paguem bons dividendos, mesmo assim você precisa fazer um montante aí para conseguir ter bons retornos, tá? Mas não coloque, novamente, todo o seu dinheiro em uma única empresa. Para início, você escolha apenas 3, tá? Para renda variável, seja ações ou fundos imobiliários, tá? E sempre, novamente, sempre observe como está a situação financeira da empresa, tá? E do banco. Esses foram os meus erros financeiros, pessoal, no mundo dos investimentos. Espero que vocês não cometam isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e aprendam a não fazer os mesmos erros que eu, tá? Se você cometeu algum erro financeiro, deixa aqui nos comentários também para as outras pessoas estarem atentas a isso, tá? Até mais!